ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Está no ar, Israel e a Igreja, a reconexão indispensável para o tempo do fim. Bem, gente, vamos ao nosso terceiro vídeo da resenha que nós estamos fazendo do livro que eu já apresentei para vocês, Desvendando os Mistérios Proféticos de Israel. E nas palavras de Jesus, o Evangelho deveria ser levado ao judeu primeiro. Veja só o que diz o livro de Romanos, capítulo 1, verso 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, mas primeiro do judeu e também do grego. Mas eu quero ir além das palavras de Paulo. E para isso eu quero relembrar com vocês o final da conversa que Jesus teve com aquela mulher samaritana ali ao lado do poço. Lembram? Está lá no livro de São João, no capítulo 4. Agora, as palavras finais de Jesus para aquela samaritana deixou assim simplesmente encantada, fascinada, maravilhada, e ao fim daquele diálogo ela ficou tão impressionada que o que ela fez? Ela foi até a sua cidade e disse aos moradores o que nós encontramos em São João 4, verso 29. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será ele, porventura, o Messias? Mas foram as palavras do verso 22, daquele diálogo que Jesus estava tendo com aquela samaritana, que deixaram essa mulher assim de queixo caído. E diz o seguinte: vós adorais o que não sabeis, o que não conheceis. Nós, ele está se referindo aos judeus, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo deixa ainda mais claro, está lá no livro de Romanos, capítulo 9, versos 2 a 5, ele disse o seguinte: tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne, são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e deles também descende o Cristo. E eu quero complementar esse texto com as minhas palavras, dizendo: o Messias de Israel, judeu, o Cristo, segundo a carne. Mas para fechar com chave de ouro esta primeira parte desse nosso estudo, olha só o que diz o livro de Romanos no capítulo 3, versos 1 e 2. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, diz o apóstolo Paulo, principalmente porque aos judeus foram confiados o quê? Os oráculos de Deus. O que é isso? A palavra de Deus. Bem, pessoal, já que o evangelho deve ser dado ao judeu primeiro, e isso vale até os dias de hoje, por que a igreja, ao invés de, no mínimo, vamos dizer assim, orar por eles, os despreza? E até os cristãos citam um verso bíblico que diz o seguinte: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Aquilo que aquele sumo sacerdote
havia dito ali por ocasião da crucificação de Jesus. Mas sabe, o mundo tem um débito para com os judeus, a começar pelas Escrituras, que é 100% judaica. Aliás, além do mais, as promessas foram dadas primeiramente aos judeus. Jesus, o Messias, ele veio como judeu, nasceu como judeu, numa terra judaica, seguiu os costumes e as práticas judaicas. Todo o seu ministério público foi dedicado a seus irmãos judeus. Todos os seus discípulos eram judeus e, além do mais, a igreja, toda a igreja, aquilo que chamamos de igreja, até o 3º século, era composta basicamente de judeus. O que poderia ser mais judaico do que crer no Messias de Israel? A principal carta do apóstolo Paulo foi dirigida aos cristãos de Roma. E eu quero perguntar para vocês, há um livro mais judaico do que a carta que ele escreveu aos romanos? Paulo diz que, embora os israelitas tenham tropeçado, eles não tropeçaram a ponto de não haver recuperação para eles. Israel falhou em relação ao Messias, mas por um tempo. Haverá um tempo quando eles o reencontrarão e o receberão como o Messias prometido nas Escrituras desde Moisés. Vejam o que diz o profeta Zacarias, capítulo 12, versos 10 e 11. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o meu espírito de graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem o traspassaram e pranteá-lo-ão, como quem se pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, usando as palavras do rabino, autor desse livro do qual estou fazendo uma resenha, o rabino Jonathan Bernis. Deus não rejeitou o povo judeu. Há um remanescente que está salvo pela graça entre os judeus. Os remanescentes dos dias atuais são os judeus que creem no Messias, que creem em Jesus, são os judeus messiânicos. Embora também a gente possa inferir que muitos dos cristãos enxertados na oliveira, que é Israel, também farão parte do remanescente judaico-messiânico. Em nenhum lugar das Escrituras há um lugar em que possamos encontrar uma referência a um remanescente cristão, pessoal. Indo para a conclusão do nosso assunto, eu quero apresentar a vocês uma das possíveis interpretações da parábola da semente de mostarda. Você deve se lembrar, mas eu vou ler um pouquinho para vocês. São Mateus 13, 31 e 32. Outra parábola lhes propôs Jesus, dizendo: o reino dos céus é semelhante a uma semente de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. O contexto original desta parábola nos permite várias interpretações, mas eu quero falar de uma de vocês que, de certa forma, é bem simples. Primeiramente, deixar claro para vocês que a semente de mostarda faz uma referência a Israel. Aquela semente que se torna uma árvore grande refere-se a Israel. Se você quiser entender isso melhor, olha, nós temos aí 2 vídeos que você pode acessar em nosso canal. A parábola da semente de mostarda. A germinação da semente de mostarda e o seu crescimento, dentre as inúmeras interpretações possíveis,
a partir, claro, do contexto original, nos mostra o que? Haverá sim um reavivamento da fé e da vida espiritual. Aquela semente vai crescer e vai se transformar em árvore. Onde será este reavivamento? Na igreja. Como a própria parábola deixa bem claro, isto ocorrerá em Israel. É a semente de mostarda, Israel, que se torna em grande árvore. Pessoal, que tal vocês procurarem entender e buscar, compreender a visão do Vale dos Ossos Secos, lá de Ezequiel 37. Essa visão fala, sim, de um reavivamento, mas é tão claro. Vejam as palavras do rabino Jonathan Berges nesse livro que nós estamos estudando, lá a partir da página 115. Eu creio, diz ele, que nos próximos anos veremos o crescimento do número dos judeus que encontram o seu Messias. Agora mesmo, o Senhor está derramando o seu Espírito sobre eles, jovens e velhos. A cegueira tem saído e muito dos seus olhos. As boas novas do Evangelho não começaram com o povo judeu? Da mesma forma, incluirá também o povo judeu nos dias finais que antecedem a volta de Jesus. Portanto, gente, a terceira chave para entendermos os mistérios proféticos de Israel é que o Evangelho deve ser dado ao judeu primeiro. Há inúmeros textos, nós já falamos de alguns, de Jesus e principalmente do apóstolo Paulo, que realçam isso. O que você tem feito pelos judeus? Eu digo espiritualmente, é claro. Você tem orado por eles? Lembre-se de que orar por Jerusalém é um mandamento. Olha lá no livro de Salmos, no capítulo 122, do verso 6 a 8. Olha o que diz: orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine a paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. O que estes versos estão querendo dizer para mim e para você? Que nós devemos orar para que haja paz em Jerusalém. E esta paz será fruto de um reavivamento entre o povo de Israel, quando eles começarem a aceitar, a receber, a crer em Jesus como o Messias prometido na Torá e nos profetas. Olha, quero te convidar aí para você curtir e compartilhar esse nosso vídeo. E mais ainda, quero te convidar para você se inscrever em nosso canal youtube.com/Israel e a Igreja. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.